Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, no capítulo 2, no versículo 15 ao 17. O cristão enfrenta vários desafios ao longo de sua caminhada aqui na Terra, e o mundanismo é um deles. Mas afinal de contas, o que é mundanismo? Mundanismo vem da palavra mundo, mas não se refere ao planeta Terra, mas ao sistema global e social em que vivemos, a arte, ciência, política e religião. Esse sistema tem seus próprios valores e pensamentos, que abrangem toda a camada da sociedade. Mas afinal de contas, que estilo de vida é esse que prejudica tanto o cristão? E que maneira de viver é essa que é tão perigosa para a nossa fé? E quem estaria por trás desse modo de viver e pensar? Por isso, fique bem atento ao vídeo e vem conferir comigo como estar protegido contra esse sistema caído que quer persuadir e nos tirar da presença de Deus. Antes de começarmos, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar nossos vídeos que te edificarão na caminhada com Cristo. Amém? Então, vamos entender o que a Bíblia tem para nos alertar sobre isso. Vamos para o texto base em 1 João, no capítulo 2, versículo 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A cobiça da carne. A cobiça da carne, ou obras da carne, é um dos tentáculos do mundanismo, e ela é tão perigosa porque está na nossa natureza. Na Bíblia, nossa carne representa nossas fraquezas, a parte de nós que deseja o pecado. Logo após a queda do homem no Jardim do Éden, o pecado manchou a natureza humana. Por isso, temos essa inclinação para o pecado. E se ela for atendida, é extremamente danosa para a nossa alma, porque o pecado só tem um objetivo: nos afastar da presença de Deus. Quanto mais atendermos ao pecado, mais longe ele pode nos levar e nos deixar presos em laços que vão nos distanciando da nossa comunhão com Cristo. Mas, apesar desse perigo iminente que discorre sobre cada habitante desse mundo, como o cristão consegue escapar dessa armadilha que esse mundo tanto incentiva, que é realizar todos os desejos carnais ou pecaminosos? Vejamos quais são esses desejos carnais que a Bíblia condena. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, no versículo 19 ao 21. Por isso, não podemos andar na nossa carne e atender todos os seus desejos pecaminosos. Na cruz, Cristo levou todos os nossos pecados para que, através da fé e obediência nele, pudéssemos escapar do inferno. E assim, Ele nos deu a ferramenta certeira para escapar dessa condenação que o mundo sofrerá. É através do Espírito Santo que, quando estamos em comunhão com Ele, conseguimos sufocar a ação da carne. Vejamos em Gálatas, no capítulo 5, nos versos 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Também precisamos ser vigilantes para que não caiamos em tentação, pois aquele que for mais alimentado, esse vencerá. E é isso que nos diz em Mateus, no capítulo 26, no versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A cobiça dos olhos.
A cobiça dos olhos é tudo aquilo que os olhos desejam. São as cores e valores distorcidos que esse mundo despeja sobre nossas mentes. É aquela roupa bonita, mais sensual. É aquele carro bonito que todos querem apenas para serem aceitos. Ou seja, um desejo desenfreado de cobiçar e obter tudo aquilo que os olhos veem sem pudor ou rancor. É a ilusão de que, obtendo ou conquistando algo que outros têm, a alma será totalmente satisfeita. Uma incrível arma de distração que nos desvia do espiritual e nos faz focarmos no material. Os olhos são como luz para o corpo. Por isso, Jesus nos alerta sobre a importância dos nossos olhos serem protegidos do mal. Além de serem partes importantes do corpo, também podem apontar para aquilo que damos foco ou que damos mais atenção na vida. Nossos olhos não podem servir para a cobiça, nem para desejarem coisas que não nos convêm. Mas o que mais Deus tem para nos dizer acerca dos nossos olhos? E de que maneira o cristão deve se portar contra esse comportamento? Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22 ao 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são? Por onde têm andado seus olhos? Estão te direcionando para o bem ou para o mal? Eles escondem alguma coisa? Ou estão firmes em nosso Senhor Jesus Cristo? Quando cuidamos dos nossos olhos, também estamos protegendo nossa alma. Ele pode ser um portal para os desejos pecaminosos. Por isso, muito cuidado com seus olhos. Eles foram feitos para te dar direção e não para te tirar do caminho certo. O adultério também é um pecado que nasce pelos olhos, e devemos tomar cuidado porque, além de cobiçar coisas, nossos olhos também podem cobiçar pessoas, nos levando a cometer esse grave pecado que Cristo nos alerta em Mateus, no capítulo 5, no versículo 28 ao 29. Mas eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. A ostentação dos bens. Como o próprio nome já diz, a ostentação é a arrogância pelas coisas conquistadas. Esse mundo é uma máquina de soberbos. Quantas manchetes de jornais publicam sobre isso? O quanto isso vende nos meios de comunicação? O mundo celebra a soberba e a prepotência. O mundo quer nos dizer que as coisas materiais são motivo de sermos orgulhosos, e por diversas vezes somos comparados e somos forçados a nos comparar, para superarmos expectativas ilusórias de poder. No próprio Instagram, quantas pessoas postam foto apenas para se vangloriar de suas conquistas materiais e sentimentais? E isso é extremamente perigoso para nossa alma, pois o fabricante desse sentimento não é nada mais, nada menos do que Satanás, nosso inimigo mortal. Por ser um querubim de extrema beleza, se encheu de soberba e exaltou a si mesmo em seu coração, rebelando-se contra Deus, e todos sabem o resultado catastrófico disso. Dos pecados mais prejudiciais, podemos listá-lo em número 1, pois dele nasce todos os outros pecados. Como poderemos escapar de tamanha armadilha que é a ostentação dos bens? Pode um cristão confesso vir a ser adepto desse comportamento? Vamos ver o que a palavra do Senhor tem a nos dizer sobre isso. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Até mesmo as ações sociais devem ser feitas de maneira sigilosa, de maneira que não nos engrandeçamos com atos de solidariedade, pois muitas pessoas ajudam, mas com o intuito de se promoverem através disso. E a Bíblia é muito certeira quanto a isso também. Vejamos em Mateus, no capítulo 6, no verso 5.
Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Portanto, se alguém deve ser engrandecido, esse é Deus. Nas nossas atitudes, devemos servir uns aos outros, com o amor que Cristo nos deu, e nos apartar de todo pensamento egoísta, para que consideremos os outros melhores que nós, assim nos enchendo da amabilidade e humildade que Cristo nos ensinou e nos derramou através do Espírito Santo. E para exterminarmos a soberba, vejamos em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8, um exemplo de humildade. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E então, devemos estar totalmente separados do mundanismo, que é um sistema caído e satânico, que nos conforma com esse mundo e nos faz quebrar todos os princípios cristãos. Pois, como está escrito em 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo perece nas mãos do inimigo. E toda vez que pensarmos em flertar com essa forma de pensar e comportar, lembremos dessa palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e parentes e te aguardo no próximo vídeo. Fique com Deus.